Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja contigo. Amém. 50 dias rumo a Pentecostes, e nós estamos já na segunda semana dessa nossa caminhada até o dia de Pentecostes, que é o grande derramamento do Espírito Santo. É o nascimento do cristianismo, da nossa igreja. Então, é um tempo maravilhoso, onde todas as leituras remetem à ressurreição de Jesus, à Páscoa. Páscoa é ressurreição, é uma festa. Por isso nós celebramos em todas as missas a paixão, morte, ressurreição e glorificação de Jesus. A missa é mistério pascal, sempre. Toda ação litúrgica é mistério pascal, segundo o catecismo da igreja. A missa então nem se diga, né? Graças a Deus. E na missa nós temos dois ritos, o rito da palavra e o rito eucarístico. A palavra é a Eucaristia que fala, e a Eucaristia é a palavra que experimentamos. Que bênção, não? Então, a primeira leitura nós vamos tomar agora e dar mais ênfase à primeira leitura e ao Salmo, e depois estabelecer uma conexão com o Evangelho, como nós fazemos todos os programas dessa série. E por que isso? Porque, graças a Deus, há muitas pessoas já dedicando ao Evangelho do dia. Isso é ótimo. Então nós vamos dar um complemento a isso, um algo a mais, ou seja, dedicar mais à primeira leitura e ao Salmo, sem deixar de estabelecer a conexão com o Evangelho. Então a leitura de hoje, terça-feira, é justamente Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. É uma continuação, e que vai mostrar como era a vida dos primeiros cristãos, da primeira comunidade cristã. É maravilhoso isso. Vamos ver então Atos 4, 32. Mas antes, quero pedir que, se você ainda não se inscreveu, aperta aí, né? Está em vermelho aí, inscrever-se. Se você já se inscreveu, então ativa aí o sininho para você ser avisado cada novo vídeo que nós postarmos aqui. E se tiver com muita boa vontade, coloca aí um curtir também, né? Mesmo antes de terminar de ver o vídeo, porque eu tenho certeza que você vai curtir, graças a Deus. Vamos lá então à leitura. Atos 4, 32. Começa assim: união dos primeiros fiéis. Que coisa maravilhosa essa que eles viveram, porque todos eles foram batizados no Espírito Santo, conheceram essa graça ao mesmo tempo. Então, eram pessoas que ao mesmo tempo estavam descobrindo Deus, descobrindo as coisas de Deus, querendo viver a santidade, um grupo inteiro. Então, certamente foi um tempo maravilhoso, porque nós sabemos que cada pessoa tem o seu processo diante de Deus. Alguns estão mais adiantados, outros estão começando, e às vezes isso pode causar algum conflito. Mas não acontecia isso aqui, porque todos estavam, digamos assim, no mesmo nível, na mesma sede, no mesmo fogo do Espírito. E aí acontecia o quê? A união dos primeiros fiéis. E a primeira frase diz assim: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Que coisa linda! Um só coração e uma só alma. Todos desejavam as mesmas coisas, uma vida de santidade. Todos desejavam experimentar Jesus, conviver com Jesus ressuscitado. Eles tinham um só coração, uma só alma, uma união muito grande, uma amizade verdadeira, que é a maior expressão do amor cristão, é a amizade. E aí diz assim: ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Então o desapego dos bens materiais fazia com que as pessoas tivessem mais abertura para doar, para ajudar, para ser solidário. Tudo entre eles era comum. E o Papa disse muito claramente agora esses dias: isso aqui não é comunismo, é cristianismo. É diferente, né? A solidariedade cristã é anterior a qualquer ideologia. Graças a Deus. As ideologias não nasceram na igreja. Agora a solidariedade nasceu na igreja, graças a Deus. Bom, versículo 33, aí fala dos apóstolos. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Esse é o tema recorrente em todas as pregações dos apóstolos. Dar testemunho de que Jesus está vivo, que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. E esse deve ser o tema de nossa pregação também, irmãos, do nosso testemunho. Jesus está vivo e presente agora no meio de nós. E quando você está vendo esse vídeo, Jesus está aí com você agora. Está aqui comigo agora enquanto eu gravo. O Senhor é vivo, o Senhor é presente, é um amigo com quem nós podemos contar.
Jesus, nele a gente pode confiar. Bom, eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. O catecismo diz que carismas são graças especiais. Nós sabemos o quanto os carismas agiam entre os apóstolos pelo poder do Espírito Santo. E aqui diz, em todos eles era grande a graça. Os carismas em abundância. Porque eles buscavam ter os carismas em abundância, como diz São Paulo. Já que quereis ter os dons, buscai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Eu já oro em línguas, está bom demais? Não. Peça ao Senhor o dom da sabedoria, o dom da palavra, dom de ciência, dom da interpretação, dom de cura, dom de milagre. Procurai tê-los em abundância, diz São Paulo, porque era justamente isso que viviam os apóstolos, em todos eles era grande a graça. Aleluia! E nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras, casas, vendiam-nas e colocavam o valor aos pés dos apóstolos. E eles tratavam da distribuição desses bens entre os irmãos. Assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, grava bem esse nome, porque é a primeira vez que aparece o nome do Barnabé aqui. Ele aparece aqui como uma pessoa muito generosa, porque ele vendeu os bens que possuía. Ele possuía um campo, vendeu-o e trouxe o valor e depositou aos pés dos apóstolos. E diz que esse Barnabé era levita, natural de Chipre. Esse Barnabé vai ser o grande companheiro de São Paulo na sua primeira missão, fora daquele âmbito ali dos judeus, entre os gentios, como ele chamava. Barnabé aparece aqui como primeiro, como um grande doador, uma pessoa desapegada dos bens, e que era levita. Levita era o ministério de música da época. Então está aqui um colega meu, um ministro de música, Barnabé que seja um modelo para nós músicos, que ele não se contentou em ser músico, ele saiu em missão, evangelizando, foi ele quem convidou Paulo a vir para sair com ele em missão. Então ele pode ter sido assim o grande padrinho de Paulo, porque ele foi atrás de Paulo em Tarso, ele estava lá escondido, esquecido, e Barnabé vai lá buscá-lo. Isso nós vamos ver nos próximos capítulos, nas próximas liturgias da missa. Esse dia em que Barnabé chama Paulo para a missão. Amém? Bom, assim termina então, dizendo que Barnabé vendeu o terreno, o campo, e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Era o costume deles fazer isso. E os apóstolos administravam essa distribuição. E aí, qual que é o salmo de hoje? O salmo de hoje é o Salmo 92. E eu destaquei aqui, para ter uma relação com essa leitura, essa frase, quase que a última frase do Salmo de hoje na missa. Refugie a santidade em vossa casa. Era assim que refugia a santidade no meio dos seguidores dessa primeira comunidade. Refugia a santidade entre eles, na casa de Deus que é a igreja, nessa comunidade. Ali refugia a santidade de Deus. Louvado seja o Senhor. E o evangelho do dia é a continuação da conversa de Jesus com Nicodemos. O evangelho retoma novamente o versículo, deixa eu ver aqui, 23 me parece. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 7 ao 15. Então retoma o versículo 7, aliás. Jesus diz assim: vós deveis nascer do alto. Esse alto refere-se às coisas celestiais, às realidades espirituais. Nós temos que nascer para as coisas espirituais, não para as coisas materiais, não para as coisas terrenas. E Jesus colocava muito claro a diferença entre o reino dos céus e o reino deste mundo. Jesus fazia a distinção entre o mundo e o reino dos céus, e que nós deveríamos nascer do alto para as coisas do céu. E aí ele diz para Nicodemos assim que ele pregou, ele fez milagres e os judeus não aceitaram o testemunho. Ele diz assim, olha aqui: damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E aí, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, olha que imagem linda. Lá no deserto, a população estava sendo atacada por muitas serpentes.
Estava morrendo muita gente, então Moisés, como grande intercessor da história, foi orar a Deus e pediu a Deus que protegesse a população daquelas serpentes. E aí o Senhor mandou ele fazer uma serpente de bronze. Olha só, é uma imagem. Fez uma imagem de bronze, uma imagem de uma serpente. Colocou em cima de um poste e disse às pessoas: olha, quando vocês forem picados por alguma serpente, olhem lá para aquele poste, para aquela serpente, e vocês ficarão curados. Quem fez medicina ou alguma coisa relacionada à medicina sabe que o símbolo da medicina é justamente esse poste com uma serpente enrolada ou um cálice. De onde que veio isso? É uma imagem bíblica, simbolizando a medicina, simbolizando os farmacêuticos também. Parece que os farmacêuticos é um cálice e essa cobra, essa serpente de bronze, que quando as pessoas eram picadas pelas serpentes no deserto, elas olhavam para aquela haste de madeira como uma serpente de bronze e ficavam curadas. Jesus então usa essa imagem, usa uma imagem feita por mãos de homens, de bronze, para falar de si mesmo. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado também no madeiro, para que todo aquele que nele crer seja salvo, seja liberto, seja curado. Por isso nós temos a cruz bem grande em nossas igrejas, carregamos no peito, colocamos na nossa porta, porque a cruz é a nossa vitória sobre o mal e sobre todos os males. Em verdade, Ele carregou sobre si as nossas dores, para que nós não sofrêssemos essas mesmas dores. Morreu a nossa morte. Essa morte era minha, Ele morreu no meu lugar. Aquela coroa de espinhos que está na cabeça de Jesus era para mim. Ele colocou na sua própria cabeça. E assim pagou a conta que era nossa. Então hoje, irmãos, é necessário que nós olhemos para esse Jesus na cruz para sermos salvos. Em verdade, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver como que termina aqui o Evangelho. Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Todos os que crerem em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, vamos rezar então. Vamos pedir a Deus que essas palavras caiam no nosso coração. Vinde, Espírito Santo, inspirai em nós agora a oração. Toca essa minha irmã, meu irmão que está assistindo esse vídeo agora, para que eles, olhando para a tua imagem na cruz, para que recorrendo a ti, Senhor, sejam todos curados, salvos, libertos. Peço especialmente por aqueles que estão nas UTIs hoje, atacados por essa pandemia, os que estão em tratamento em casa, os que apresentaram sintomas hoje. Eu rogo sobre esses meus irmãos a bênção de cura, sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora. Assim seja, Senhor. Amém. Para a honra e glória do vosso nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, irmãos. Amanhã voltaremos com a liturgia da quarta-feira. Fiquem com Deus. Até mais. A paz de Jesus.